Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Que alegria estar de volta depois de uma semana de férias, com o qual Deus nos agraciou. Nós tivemos uma semana lá no Nordeste, presente de uma família de amigos, e como foi precioso, foi renovador, e logo em seguida emendamos uma passagem rápida em Brasília, onde eu fui dar 3 palestras numa conferência sobre família, e vai estar na descrição desse vídeo os links das 3 palestras que eu dei lá. Eu quero convidar você que ainda não assistiu a assistir, porque, como eu já falei lá e está disponível, eu não vou tratar esse assunto aqui na igreja mais uma vez, tá bom? Então, vai abençoar você e a sua família, eu creio, tá bom? Você que é pai, mãe, filho, dá uma espiada lá. Foi um tempo também de refrigério. A gente foi para trabalhar, estávamos muito cansados, mas como Deus renova e reencontrar, né, amigos queridos, pastores Edson e Thalita, da Primeira Igreja Batista do Gama. Nós louvamos a Deus por esse tempo muito rico, precioso. Muito bem. Gente, a palavra de Deus diz, e nós cremos na palavra de Deus, amém? Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus. O pastor Mateus, na abertura, ele falou sobre a alegria de João Batista sendo completada, ele completando o propósito de Deus na vida dele, através da vida dele. Queridos, é impossível a gente experimentar a plenitude de vida sem que a gente alinhe a nossa vontade à vontade de Deus. Não tem. Qualquer tentativa, o melhor dos seus sonhos e projetos, se estiverem fora da vontade de Deus, vai ser no máximo uma imitação grotesca que vai fazer você passar pela vida sem viver. Gente, é muito perigoso a gente passar por essa vida e não chegar nisso. Eu estou começando praticamente a 6ª década da minha vida. Eu acredito que vai ser, talvez eu estou na plenitude, não, estou no melhor do meu ministério. Quando eu tenho ainda força física, vigor físico e intelectual. E eu tenho sonhos. E eu não quero desperdiçar essa 6ª década da minha vida. E eu não quero passar por ele e depois eu me arrepender. Eu quero viver intensamente. Eu quero abrir mão dos meus melhores sonhos, se eles forem contrários, se eles não estiverem dentro da vontade de Deus. Vocês sabem, já falei, em todas as igrejas que eu passei, eu falei, o homem que foi modelo para mim foi meu pai. E os meus filhos também falam a mesma coisa. Meu pai morreu com 79 anos, pouco antes de fazer 80. Mas até o fim, ele viveu o propósito de Deus. Ele aposentou na vida corporativa, mas até o fim ele era alguém que evangelizava, que discipulava, que servia. Ele tinha prazer em Deus. E eu via a plenitude de vida na vida do meu pai, ainda que a saúde dele fosse bastante frágil. Fora da vontade de Deus, marque isso, é impossível. E quando a gente sai da vontade de Deus, porque Ele nos ama, Ele nos visita com um amor de uma maneira assim muito estranha. É a ira de Deus que comunica esse amor, a ira amorosa de Deus. Até na disciplina, Deus está manifestando seu amor, para nos despertar, como que a gente estivesse fora de si, e então Deus nos dá um chacoalhão e nos traz de volta para o caminho. A gente está hoje na 3ª mensagem da série Faces do Amor de Deus, com base no livro do profeta Jonas. E Jonas,
a gente já viu nos 2 capítulos que já foram apresentados aqui, Deus tinha um propósito para a vida dele, só que aquele propósito ia contra a vontade dele. Deus queria levar uma palavra de juízo para o povo de Nínive. Jonas vai na direção contrária. E já no capítulo 2 a gente vê o amor de Deus, quando Deus simplesmente podia fulminar Jonas, podia fazer de Jonas, parte das entranhas de um grande peixe, mas não, aquele peixe foi a disciplina, aquela tempestade foi uma disciplina para acordar Jonas. Jonas estava ensandecido, achando que podia fugir do Criador de todas as coisas. Então, Jonas se arrepende. E Deus, na sua infinita misericórdia, faz o peixe ter um desarranjo. E louvado seja Deus, né? O desarranjo não virou uma diarreia, mas um vômito. Porque senão Jonas ia sair por um buraco muito terrível. Olha, até esse Deus é bom. Já pensou? Né? Jonas sai no meio do número 2. Louvado seja Deus. Não esperem, gente. Já pensou, Simon? Você pode ser o número 2 um dia. Por isso, alinhe sua vida na vontade de Deus. Ok. E esse aqui é o contexto. Então, o capítulo 3 de Jonas começa assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Segunda vez veio a palavra de Deus, porque Deus foi misericordioso. Poderia não ter a segunda vez. Tem muitas coisas na vida que a gente não tem essa segunda chance, terceira chance, quarta chance. Eu já vi famílias suírem porque o marido pisou na bola, ou a esposa pisou na bola, e outro não quis saber. Falei, acabou, eu te perdoo, mas eu não te quero mais. Tem famílias que o perdão entrou pela porta da frente e ali ficou. Então houve restauração. Quantos não gostariam de uma segunda chance na vida? E aqui eu quero dizer, dentro do projeto de Deus para você, se você está vivo, talvez você está tendo essa segunda chance. Quem sabe a terceira, quarta, quinta chance. Deus, Ele dá essas chances. O povo de Deus teve chances e teve situações que não teve a segunda chance. Quando saíram do Egito e caminharam pelo deserto e se rebelaram contra Deus, Deus não deu a segunda chance. Eles tiveram que andar 40 anos no deserto, morrendo um por um daqueles que tinham menos de 20 anos, à exceção de Josué e Caleb. O povo não teve, gente. Moisés, o grande servo de Deus, o homem que Deus usou para liberar uma nação inteira da escravidão para a terra prometida, por causa de uma desobediência, porque ele não falou a rocha, mas ele bateu. Ainda que ele clamasse, Deus não quis saber, não teve segunda chance. Cuidado, gente, com vontade de Deus não se brinca. É um privilégio que poucos recebem. Por outro lado, um escritor chamado George Morrison, ele fala que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Todos nós temos experimentado isso, uma série de recomeços. Então, o perdão de Deus é uma das faces maravilhosas do amor de Deus. E com o perdão dele temos a oportunidade de recomeçar. Por isso eu repito, se você tem essa oportunidade, não a desperdice. Não a desperdice. Não deixa passar, agarre-se a ela. Aí Deus fala para ele, versículo 2: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu vou dar a você. É curioso que a segunda vez que a palavra de Deus veio a Jonas, veio exatamente como a primeira. Porque a palavra de Deus não muda, gente. Aquela palavra lá é aquela. Tem gente que na segunda chance pensa que Deus vai mudar alguma coisa. A palavra de Deus, ela é eterna. A vontade de Deus é aquela. Tem gente que tenta fazer Deus falar uma coisa diferente daquilo que Ele quer. E quando a gente vai nesse caminho, o que a gente está querendo? Que Deus se amolde à minha vontade. Aliás, teve, né?
Teve aquele rei que Deus falou assim, ó, prepare sua casa que você vai morrer. Ele chorou, Deus olhou para ele e falou, coitado, não sabe o que está pedindo, né? E Deus dá mais 15 anos. No segundo ano dessa sobrevida que ele ganha, quem nasce? Manassés, um dos mais terríveis reis que Israel já teve, né? Ele estragou a biografia dele. Já pensou que coisa bacana? Se Deus chega e fala assim para você, Daisky, prepare sua casa, não é que eu vou te levar, você vem comigo. Mas Deus não falou, não, viu, Vicky, cadê a Vicky? Não, fica tranquilo. Mas se falar, esse é o caminho, é a vontade de Deus. As músicas de hoje, essa crítica não sou eu que estou fazendo, eu concordo, mas alguns já têm feito essa crítica há um bom tempo. Elas transmitem um tipo de intimidade que parece que nós temos com Deus, uma certa permissão de intimidade que começa a confundir a nossa cabeça, a nossa relação com Deus. Deus é Deus, nós somos humanos, Ele é Senhor, nós somos servos, Ele é o exaltado, nós somos comedores de arroz e feijão. A vontade de Deus sempre tem que ser a maneira de Deus, no tempo de Deus, amém ou não? É desse jeito, é do jeito dele, a maneira dele, no tempo dele sempre. 3, e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Ele aproveitou a segunda chance. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A arqueologia bíblica mostra que a cidade era realmente grande, né? E também era muito grande o seu pecado, diz a Bíblia. O costume daquele povo era, por exemplo, cegar os seus inimigos. Eles derrotavam o inimigo e cegavam, era um dos costumes. Eles empalavam as pessoas vivas, colocavam estacas e desciam a pessoa, e a pessoa colocava ali no espeto, né? Se fazia churrasco, a gente não sabe, mas era assim. Colocava essas pessoas então debaixo daquele sol escaldante, para que eles desidratassem e morressem em agonia. Eles decapitavam as vítimas e faziam na entrada dessas cidades vencidas montões, para ver a maldade, o nível que chegaram. E Deus quis dar um basta para isso. Então Jonas foi, mas diz o texto que ele percorreu a cidade em um dia. A cidade de Nínive, propriamente dita, ela tinha uma circunferência de 13 quilômetros, mas as cidades adjacentes davam uma circunferência de 90 quilômetros. Pensa, essa cidade era tão grande, ela era tão poderosa, que pelas ruínas dessa muralha, o cálculo é que 3 carruagens podiam andar lado a lado, de tão largo que era essa muralha. Então era uma cidade assim muito poderosa. E diz o texto que Jonas pregou em um dia. Uma cidade que o texto fala que levaria 3 dias para percorrer. Significa o quê? Que ele pregou sim, né? Tá certo que foi uma mensagem assim muito curta. Se fosse assim tão fácil, né, pregadores? Pensa uma mensagem dessa. Não tem introdução, não tem equipe de louvor tocando assim, né, para animar num apelo. Aliás, não teve nem apelo, não teve amor, não teve compaixão, não teve nada. Foi a pregação mais curta do Antigo Testamento, porque no Novo tem o arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Mas era uma palavra de amor. Aqui ele falou cuspindo fogo. E se ele falou num dia, ele teve que ir correndo, né? Eu não corro assim igual o pastor Mateus, o seminarista da, eles correm. Então vocês podem fazer isso um dia. Experimenta sair pregando, correndo. A gente nem tem fôlego. Imagina que eles foram correndo e ele foi gritando. E de vez em quando ele estava assim, falou, o senhor entende? Daqui 40 dias vocês vão morrer, daqui 40 dias. E foi.
cumpriu a missão dele. Ele nem olhava para o povo. Assim que ele pregou. Uma pregação de má vontade, é lógico, mas ele pregou. Mensagem dura, de juízo. Agora eu pergunto aqui, mais importante do que a maneira como Jonas pregou é, Deus precisava avisar aquele povo cruel de que seriam mortos? Precisava sim ou não? Não precisava. Ele podia simplesmente passar a faca e pronto. Né? Deus poderia simplesmente destruir e falar assim, maldade chega, e pum! Podia ou não podia? Podia. Olha só, nesse anúncio terrível de Deus, a gente viu amor. Porque ele falou assim, olha, daqui 40 dias, Deus, na verdade, deu um prazo de validade, 40 dias para o povo se arrepender. Deus não deixou isso implícito. Vai falar assim, esse povo ainda tem chance. Deus falou, olha, se arrependeu, eu perdoo. Não, foi duro, mas 40 dias. Esse 40 dias está mostrando a chance que Deus está dando para o arrependimento. É isso. O juízo de Deus tem por trás o seu amor, porque eles deixados à sua própria sorte estariam perdidos. Deus tinha amor por eles, por quê? Porque Deus, ainda que fossem um povo ímpio, que não temia Deus, eram criação de Deus. Deus é longânimo, irmãos. Deus é tardio em irar, mas Ele ira, Ele se ira. Tem limites para o perdão de Deus, para a paciência de Deus. Por isso, não se deixe levar pela falsa sensação de que Deus é aquele homem bonzinho. Deus perdoa, e isso vem a ensejar no seu coração um relaxo espiritual. Andar do jeito que quer, achando que tudo bem. Leve a segunda chance a sério. Porque a paciência de Deus tem data de validade, já pensou? O povo de Nínive ficou sabendo, 40 dias, nós não sabemos. Verso 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Olha que coisa tremenda. Eles se arrependeram. Foi a maior conversão em números absolutos registrado na Bíblia ou eu creio na história. Não há precedentes de algo assim tão tremendo. Todos, de crianças a idosos, servos e livres, todos se arrependeram. Coisa tremenda, quando o rei promulgou esse tempo de jejum, o povo já estava em jejum e contrição. No capítulo 4, a gente vai ver, na semana que vem, havia 120 mil que não sabiam discernir a mão esquerda da direita. Os estudiosos entendem que isso é uma referência ao quê? A crianças. Então, com base nisso, muitos calculam que havia naquela cidade, pelo número de crianças, cerca de 800 mil pessoas. É gente demais. Gente demais. E todos se convertem. E através dessa pregação, a gente vê que não é o homem,
Até porque Jonas pregou com muita má vontade, um sermão muito mal feito. Temos 2 seminaristas aqui. Se vocês apresentarem esse sermão como tarefa, como cumprimento acadêmico, você tira um 0, é ou não é? Tira 0. Apresenta um seminarista um sermão desse. Então, a gente vê que não foi o homem, é Deus. É Deus que age ali. O ser humano não tem esse poder, é o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É Deus, então Deus pode usar. Olha, veja aqui, muita gente fala assim, eu não evangelizo, pastor, porque eu não sei falar de Jesus. Tenho certeza que melhor que isso você faz. Qualquer um aqui faz melhor que Jonas. Ou não? Qualquer um. Você fala assim, ó, Deus te ama. Deus tem um plano especial para a sua vida. E você começa a falar de Jesus. E jamais, quando você for evangelizar, aponte o pecado do outro. Não precisa apontar. Você não precisa arrancar o osso da boca do cachorro. É só você apresentar um filé mignon, que ele larga o osso. Apresente a beleza de Cristo. E o Espírito Santo faz o resto. Essa é a obra do Espírito Santo. Olha só o que ele fez. Ali, versos 9 e 10. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Versículo 10, olha que beleza. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eles abandonaram. Arrependimento não é simplesmente uma tristeza, um remorso. Arrependimento tem que levar a uma atitude concreta. Eles abandonaram os seus maus caminhos. Olha que coisa tremenda. E porque eles abandonaram, como resposta à pregação de Jonas, Deus viu. Deus viu. A Bíblia apresenta um Deus que vê. Deus viu. E Deus repete do Gênesis ao Apocalipse. Quando Deus faz a criação, a Bíblia diz que Deus viu o que havia feito e eis que era bom. Deus contempla o belo e Deus se alegra. Também Deus viu o pecado de Adão, né? E se entristeceu com isso. Deus viu o sofrimento de Israel e Deus se compadeceu. E Deus viu o arrependimento de Nínive e os perdoou. Deus viu a maldade de Nínive, ele se irou, mas quando ele se arrepende, Deus perdoa. Deus vê. E Deus vê Nínive, mas Deus vê a sua vida também. Deus sabe aquilo que você está enfrentando. Deus conhece as injustiças pelas quais você passa, que você enfrenta. Você é um crente fiel e tem guardado o temor sincero de Deus no coração, Deus está vendo. Mas se você é um crente hipócrita, Deus também está vendo. Você que guarda as promessas do Senhor, Deus vê. Gente, nada melhor do que ser visto por Deus. As pessoas podem não reconhecer, mas o reconhecimento que a gente precisa, o imprescindível, o que vale é de Deus. Então, aqui a gente vê nesse texto uma coisa incrível. Deus perdoou uma nação inteira. A gente precisa orar mais pelo Brasil. Mais do que ficar fazendo guerra. Crentes tomando partido de Bolsonaro, de Dória, seja lá o que for. Que coisa triste. Essa guerra entre crentes, às vezes dentro da própria família. Gente que não se fala mais por causa de política. Bolsonaro, por mais que se chama Messias, ele não vai salvar o Brasil. E Dória também, ninguém vai. Se alguém pode, é Deus. É somente Deus é que pode. Por isso o Salmo fala lá, Salmo 33, 12, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se alguém pode, a única solução para o nosso país, irmãos, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É essa função. A gente não existe como igreja para
para que ele responda às nossas necessidades. Ele responde sim. A gente não tem Deus para que Ele nos leve para a vida eterna. Lógico que Ele vai levar, nós já somos salvos. Mas nós, como igreja, temos uma missão a cumprir. Nós temos uma missão, e eu acredito com todas as minhas forças que Deus tem um projeto para essa igreja. E através dessa igreja. A gente não está aqui à toa. O Alto Tietê, que está representado por tantos membros, desde Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Poá, Mogi das Cruzes, Nó de Suzano, temos uma missão a cumprir. Se um profeta rancoroso, cheio de ira no coração, que fez a vontade de Deus, ele experimentou isso, nós podemos levar muita gente a conhecer Jesus. Amém ou não? Essa é a obra do Espírito Santo. Então a gente vê que esse capítulo ele termina como começou, né? Jonas, ele recebe a segunda chance, e no fim, os ninivitas, eles também recebem uma segunda chance. A ira de Deus com Jonas levou Jonas ao arrependimento, e o anúncio do juízo de Deus levou os ninivitas ao arrependimento. Muito bem, o que a gente leva para casa? Eu quero que você considere com toda seriedade se essa situação difícil, às vezes que está te cortando ao meio, não é um juízo de Deus, o amor de Deus, ainda que tenha essa face meio cruel, para te levar ao arrependimento. Se for isso, não brigue. O papel do crente não é ficar procurando uma melhor posição dentro da barriga do peixe. É joelho no chão, é voltar-se para Deus. Não espere a destruição, a ruína, para se arrepender. Tem gente que Deus está deixando, a coisa vai indo. Não espere chegar lá para se arrepender, arrependa-se hoje. Se o Espírito Santo está falando com você, volte-se para Deus hoje. E se você está indo num caminho diferente da de Deus, é certamente porque você acredita que lá no fim é o que você quer encontrar. O que você quer encontrar? Vida plena. Nós temos sede de vida e não há vida fora da vontade de Deus. Não se engane, em nome de Jesus, arrependa-se e volte. Talvez seja o caso, não seja o caso assim de todos nós. Tem muita gente aqui, louvado seja Deus, agarrado com Jesus Cristo, andando com Jesus. É lógico, porque aqui é a igreja dele. O certo é, e assim nós esperamos que seja a minoria andando de maneira torta. A grande maioria está. Mas se você está, não é motivo para você simplesmente ficar satisfeito consigo. Temos uma missão. Aquilo que está com Cristo tem que fazer a missão de Cristo, a vontade de Cristo. Nínive se arrependeu porque uma pessoa lhes entregou a palavra, Jonas. Veja o que Romanos capítulo 10, 14 em diante diz. Como, pois, invocarão aquele em quem não crer? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Jesus e as boas novas. Verso 17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Palavra de Deus para mim e para você. Gente, se a gente não entender que isso aqui tem a ver conosco, não faz sentido a gente continuar vivendo como igreja. Não faz sentido tudo isso que a gente está fazendo. As células não existem aqui na igreja para que a gente tenha um momento gostoso de comunhão. Gente, se as nossas células não produzirem vidas, não pregar a mensagem de Cristo, não faz sentido. Vai ser água parada que em algum momento vai apodrecer. O Espírito tem que andar no meio da igreja. Abrace para si essa responsabilidade. E não tem nada a ver com você. É tudo a ver com Cristo.
Não tem a ver com a minha performance, com a minha oratória, tem a ver com obediência. Jonas está aqui para provar. Louvado seja Deus pelo testemunho de Jonas. Que um profeta dos mais tortos que a Bíblia apresenta, ele teve aquele resultado, porque a Bíblia está falando assim, é Deus. Não tem a ver comigo, com você, é Deus. Nós anunciamos a palavra. A fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. E Cristo será ouvido por nós, amém, irmãos? Amém, irmãos? Viver fora disso, a gente está fora do propósito. O seu ambiente de escola, seu ambiente familiar, o seu ambiente de trabalho, se não for a sua Nínive, você está fora do propósito. Eu gosto de uma palavra que é Dona Fialho. Ela fala várias vezes quando visito. Agora não dá porque ela está na casa da filha, mas toda vez que eu visitava, eu falo assim, ô meu pastor, eu não sei imitar aquele sotaque tão gostoso dela, né? Mas não pode um negócio desse, uma mulher na minha idade, uma crente na minha idade, ser covarde. Eu não quero ser covarde. Né? Eu tenho que falar do meu Senhor, eu tenho que falar do meu Jesus. E ela tem feito isso no condomínio dela, porque é onde ela pode ficar. Jovem, usa o vigor da sua idade para anunciar. E todos dessa igreja que fala que tem chamado e nunca levou uma alma para Cristo, ou você não tem chamado nenhum, nem para ser crente. Aliás, crente tem que levar. Tem crente que fala assim, eu tenho chamado, mas nunca levou uma alma para Jesus. Então nem crente você é, muito menos missionário. Acorda, converta-se primeiro, obedeça, né? Vamos ganhar almas para Jesus. Uma das coisas mais deliciosas que tem é obedecer. Vá nessa direção. E então, só para te animar, e a gente vê nas Escrituras que não há alma fria que não possa ser aquecida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, não desanime, pregue a palavra. Pregue a palavra, irmãos. Pregue e deixe o Espírito agir. Porque não há pessoa que não possa ser convencida pelo Espírito Santo. Não há coração duro que não possa ser quebrada pelo Espírito Santo. Não há alma fria que não possa ser aquecido. E que se seu coração está frio, vamos orar para que o Espírito aqueça seu coração. E então, vamos agarrar essa segunda chance. Você está vivo, eu estou vivo. A nossa missão é essa. Eu sonho. Vamos sonhar coisas grandes, amém? Pedir coisas grandes e esperar essas coisas grandes, porque o nosso Deus é grande. Curva sua cabeça, nós vamos orar no nome de Jesus. Xarabetes da canta só. Você que está aqui e você que está em casa, nós estamos diante do Deus de Jonas, do Deus que perdoou Nínive, do Deus que tem conduzido a história da igreja, a história dessa igreja. Essa palavra é para mim e para você. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a assumir um propósito glorioso, um propósito muito óbvio, de viver o propósito de Deus, aquele que Ele tem para mim e para você. O propósito específico eu não sei. Eu não sei no que você vai trabalhar, que curso fazer, com quem vai casar, quantos filhos vai ter, ou se não vai ter filho nenhum, onde vai morar, nada disso. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus nos deixou uma missão. E não tem como um crente experimentar a vida plena pendurando chuteira. Filho e servo de Deus não aposenta. Não aposenta.
Se você entende que essa palavra é para você, e você quer abraçar, a ideia aqui não é colocar peso em ninguém. Talvez você nunca ganhou uma alma para Jesus. Em cada cidade que eu vou, eu tenho como propósito ganhar vidas, não de púlpito, na igreja como pastor, mas como cidadão da cidade. Eu evangelizo pessoal, porque Jesus me chamou para isso. Não tem nada a ver com ser pastor. Os meus filhos também têm feito a mesma coisa. Em todas as cidades nós queremos isso, porque entendemos que não tem como a gente experimentar a plenitude de vida fora da vontade de Deus. Por isso você entende isso, você quer, fala assim: Senhor, eu entendo que é isso, e eu quero fazer isso. Eu quero deixar a covardia de lado, e eu quero com ousadia e intrepidez anunciar, não com vergonha, porque a gente não tem vergonha de apresentar aquilo que é bom. Um vendedor, ele fala de boca cheia quando acredita no seu produto. Qualquer um fala assim: olha, está aqui esse yakisoba, feito lá no yakioi. Qualquer um vai gostar. Você fala com alegria, tem convicção. O crente que não tem convicção de que Jesus é algo bom e maravilhoso é porque ele não se converteu ainda. Não tem como alguém ter se convertido. Então, talvez você precise se converter hoje. Você não confia, você não acredita nessas coisas. Abra o seu coração. Talvez você está 20 anos na igreja, você falou assim: Senhor, eu ainda não me converti, eu não tive encontro com o Senhor ainda, eu quero isso. Ora ao Senhor, peça isso a Ele. E os demais, você que está em casa e aqui, aqueles falam assim: eu quero cumprir a minha missão, eu vou anunciar. O resto é lógico, né, gente? Não é nós, a gente não é de performance de alguém porque ele ganhou 50 pessoas ou uma pessoa. É a obediência de anunciar o Evangelho, através de um bom testemunho, mas também através da boca. Coloque-se de pé, você que está renovando o seu compromisso de levar pessoas para Jesus, e eu quero orar por você. Eu já estou de pé, e eu estou com sede disso, no seu ambiente, onde você está. Se você quer renovar comigo, fica de pé, e nós vamos deixar Deus fluir através de nós. Se você está com receio, faz um teste, fala assim: Senhor, na verdade eu tenho até medo. Eu já tive muito medo de anunciar. Mas então a gente vê, isso é um privilégio, levar as pessoas para Jesus e ver de camarote aquilo que Deus faz. Pai Santo, o Senhor está vendo nós aqui, estamos de pé na Tua presença, dando um sinal, e na verdade é para falar para nós mesmos. Ó Deus, nós queremos cumprir essa missão. O Senhor nos chamou para isso. Não há possibilidade da gente experimentar uma vida plena fora do Teu propósito. Pedimos, Senhor, a unção do alto, aquele óleo que escorre do Seu trono, ó Deus, sendo derramado em nós, penetrando em nossas vidas. Precisamos, Senhor, ó Deus, dessa unção do Espírito poderosa, eficaz, para que a gente anuncie Jesus, e não anunciar, o Espírito trabalha nessas vidas. Deus, nós sonhamos, ó Deus, em ser uma igreja atuante, não uma igreja inchada de pessoas, mas uma igreja onde tenha pessoas radicalmente comprometidas com o Senhor da igreja. Queremos cumprir a nossa missão. Deus, nós queremos anunciar nas cidades onde nós estamos, onde a membresia dessa igreja está. Deus, em nome de Jesus, toma o nosso povo lá em Mogi das Cruzes. Oh meu Deus, em nome de Jesus, lá em Santa Isabel, em Arujá, em Poá, em Guarulhos, aqui em Suzano. Oh Deus, nós queremos anunciar com coragem, com ousadia, nas faculdades, nas escolas, ó Deus, para os vizinhos, no ambiente de trabalho, ó Deus, em nome de Jesus,
que o Senhor, ó Deus, faça uma belíssima obra, e nessa nossa resposta positiva ao seu chamado, nós estamos mostrando a nossa obediência, e reconhecendo assim que Tu és o Senhor, e nós Te servimos. O Senhor fala e nós obedecemos. Deus, traga sobre essa região do Alto Tietê uma grande nuvem de arrependimento, para que muitas pessoas, ó Deus, possam se abrir para Ti, reconhecer o seu pecado e entregar as suas vidas para aquele que dá a verdadeira vida, o autor da vida, o dom da vida, Jesus Cristo. É neste nome que nós oramos, guardando uma belíssima expectativa, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.